Você já sentiu em silêncio que sua simples presença mudava o clima de um lugar, como se algo em você tivesse falado antes mesmo da sua boca se abrir, como se o ambiente todo respirasse diferente porque você chegou? Não é arrogância, não é pretensão, é vibração. Carl Jung dizia que o self, o centro organizador da psique, se manifesta antes do ego. É essa centelha invisível que carrega nossa verdade mais profunda, que nos antecede e nos revela. Quando você vibra, alto, essa verdade escapa pelas bordas. Você não precisa dizer nada, a sala já sabe. Neste vídeo, vamos mergulhar nessa experiência quase mística. O que acontece quando sua vibração incomoda? Porque quanto mais inteiro você se torna, mais os outros parecem se incomodar. Vamos explorar o impacto da energia autêntica, a força silenciosa da presença, e porque, como dizia Jung, tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Se esse tema já tocou algo em você, curta este vídeo, deixe seu comentário e compartilhe com quem também anda vibrando mais alto do que o mundo consegue suportar. Agora respire fundo. Deixe que as palavras toquem onde os ruídos não chegam. A jornada começou. Às vezes, tudo o que você faz é chegar, entrar num lugar com o coração em paz, olhos tranquilos e o corpo alinhado com a alma. Você não impõe nada, não exige nada, não tenta provar. Mas basta isso, estar inteiro, para que algo se desestabilize ao seu redor. Como se a verdade que você carrega fizesse barulho nos ouvidos de quem ainda vive em silêncio interno. Você sente os olhares, as tensões disfarçadas, as posturas que se enrijecem. Ninguém diz com palavras, mas o corpo fala, e o que ele diz é: algo aqui me ameaça. O curioso é que não há ameaça alguma, ao menos não no plano físico. A ameaça está em outro lugar, no campo simbólico, no inconsciente coletivo. Jung nos ensinou que todos nós carregamos uma persona, a máscara social que usamos para sermos aceitos. Mas quanto mais alguém está identificado com essa máscara, mais ele sente medo de quem vive sem ela. A sua autenticidade, sem querer, pressiona o castelo de cartas do outro. Sua verdade mesmo muda, abala as mentiras que ele aprendeu a contar a si mesmo para continuar de pé. Você se torna um espelho, um daqueles que não deforma a imagem, mas devolve o que está lá, cru, nu, inteiro. E nem todo mundo está preparado para se ver assim. É por isso que, muitas vezes, pessoas gentis, empáticas e profundamente sensíveis são mal interpretadas. São vistas como distantes, arrogantes ou até ameaçadoras. Não porque fizeram algo, mas porque são. Porque encarnam uma coerência rara. E essa coerência, essa vibração limpa, se torna insuportável para quem ainda está em conflito interno. Você começa a notar que sua presença ativa algo nas pessoas. Às vezes é fascínio, às vezes é rejeição, muitas vezes é confusão. E tudo isso acontece antes de qualquer palavra ser dita, porque seu campo vibracional já chegou. O que poucos compreendem é que uma aura forte não se forma do nada. Ela é o resultado de um processo interno, um trabalho de sombra, de encontros com dores antigas, de noites escuras da alma onde tudo parecia ter se perdido. A luz que hoje você carrega não é superficial. Ela veio da escuridão que você ousou atravessar. Essa luz toca, desperta, desafia. Não porque você queira, mas porque é inevitável. Quem escolhe viver na superfície se incomoda com quem já mergulhou. Você vai perceber que, ao vibrar mais alto, pessoas vão se afastar. Algumas vão te rejeitar. Outras vão projetar em você tudo o que ainda não aceitaram em si mesmas. E isso dói. Dói porque, muitas vezes, tudo o que você queria era ser recebido, ser visto sem resistência. Mas o preço da autenticidade é esse. Nem todos estão prontos para ela. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E é justamente isso que sua energia faz. Ela ilumina a escuridão alheia, sem palavras, sem pregação, apenas sendo. Mas há algo bonito nisso também. Algo sutil e transformador.
Porque da mesma forma que sua presença assusta alguns, ela cura outros, ela acalma, ela desperta, ela dá permissão. Você se torna um ponto de referência para aqueles que também querem se lembrar de quem são. E então, lentamente, as conexões se tornam mais verdadeiras, mais silenciosas, menos numerosas, talvez, mas muito mais profundas. Você já notou como crianças e animais reagem a você? Eles não leem sua roupa, sua fala, sua profissão. Eles sentem, eles reconhecem. E quando sua energia está limpa, quando sua vibração está afinada com a verdade, eles se aproximam, confiam, se aquietam. Isso porque o inconsciente, como dizia Jung, fala a linguagem dos símbolos, da vibração, do não dito. E você está aprendendo, ou talvez sempre soube, a viver nessa frequência. Essa frequência não grita, não se impõe, mas ela transforma. Transforma ambientes, transforma pessoas, transforma o modo como o mundo te percebe. E com isso, vem também a responsabilidade de saber quando sua luz está ferindo e quando ela está curando. Nem sempre dá para separar uma coisa da outra. Às vezes, ferir é o primeiro passo da cura. Sua presença nesse mundo cada vez mais desconectado é um lembrete, um portal, um chamado silencioso que diz: é possível viver sem fingir. E por mais que isso incomode, também liberta. Você não veio para se encaixar, você veio para expandir, para mostrar com o seu próprio campo energético que existe um outro jeito de existir, um jeito mais inteiro, mais sutil, mais profundo. E nesse caminho nem todo mundo vai te entender, mas aqueles que sentirem vão reconhecer. À medida que você caminha com mais verdade, começa a perceber que o mundo reage como um espelho estilhaçado. Algumas partes refletem beleza, outras distorcem. E tudo isso diz mais sobre o mundo do que sobre você. Você não está forçando nada, não está tentando provar nada, mas de repente, tudo que é superficial começa a ruir perto de você. As máscaras caem, as palavras perdem sentido, as intenções escondidas ficam evidentes. Sua vibração se torna como um farol, clareia o que antes era confortável na penumbra. E aí vem o desconforto, porque quem se acostumou a viver atrás de personagens sente medo do real. Você se torna o espelho que ninguém pediu, mas que revela o que não pode mais ser escondido. É por isso que sua energia silencia salas, que sua presença confunde, que você desperta reações intensas, às vezes sem nem abrir a boca. O que você carrega não é uma aura de destaque, é uma frequência de profundidade, uma vibração que comunica verdades antes mesmo de serem ditas. Jung chamaria isso de presença simbólica, quando o inconsciente coletivo reage a alguém que toca dimensões mais profundas da psique. Você passa a notar que o espaço muda quando você entra. Os olhos desviam, as conversas mudam de tom. Alguns se aproximam como se buscassem calor, outros se afastam como se precisassem se proteger. E está tudo bem. Nem todos estão prontos para o que sua energia ativa. A verdade é que sua presença mexe com o que está adormecido nos outros. Você toca em feridas que não são suas, mas que se reabrem diante da sua luz. E essa luz não veio da leveza. Ela veio do mergulho, das sombras que você acolheu, das partes de si que você deixou morrer para que algo mais autêntico pudesse nascer. Sua liberdade incomoda porque ela convida. Convida o outro a sair do esconderijo, a parar de representar, a se olhar sem filtros. E nem todo mundo quer aceitar esse convite. Mas não se feche por isso. Não apague sua luz só porque ela ofusca. Quem estiver pronto vai reconhecer. Vai sentir alívio, não ameaça. Vai entender que o seu brilho não é uma competição, mas um lembrete. Também é possível brilhar. Continue sendo, mesmo quando não houver aplausos. Mesmo quando vierem os olhares enviesados ou os silêncios desconfortáveis. Continue, porque sua energia, mais do que nunca, é necessária. Ela cura, mesmo quando incomoda. Ela transforma, mesmo quando não é entendida. A jornada de vibrar alto é, em essência, um chamado para viver sem disfarces. Não é um estado permanente de luz ou paz absoluta. É, acima de tudo,
um compromisso com a verdade interior. E verdade, como Jung bem sabia, não é sempre confortável, mas é libertadora. Você não chegou aqui por acaso. Houve momentos em que precisou se reconstruir em silêncio. Cicatrizes que ninguém viu, mas que moldaram sua força. Escolhas difíceis, renúncias, despedidas. Tudo isso foi afinando sua frequência. Cada dor acolhida com presença se tornou luz que hoje pulsa ao seu redor. É por isso que sua energia tem peso, porque ela foi forjada na honestidade com sua própria sombra. Ela não brilha para ser vista. Ela brilha porque não sabe mais fingir. E isso é raro. Tão raro que muitas vezes te isola. Você percebe que não cabe mais em certos diálogos, certos lugares, certos vínculos. O velho mundo tenta te puxar de volta, mas algo em você já não pertence. Porque uma vez que você experimenta a vibração da autenticidade, tudo que é raso perde o sabor. Sim, há solidão nesse caminho, mas é uma solidão fértil. Um silêncio que não pesa, repousa, que não exclui, protege. Um espaço interno onde você se encontra consigo, sem precisar ser outra coisa. E quando você se ancora nesse lugar, algo muda. Sua presença se torna medicina. Você já não precisa convencer, curar ou provar. Você simplesmente emana. E o que emana toca. Toca os que estão prontos. Assusta os que ainda resistem, mas nunca passa despercebido. O inconsciente coletivo, como dizia Jung, reage àquilo que ainda não integrou. E é por isso que muitas vezes sua energia provoca. Porque ela antecipa o que o outro ainda não aceitou em si. Mas não recue. Não suavize sua vibração para caber nos moldes alheios. Não esconda sua paz para não despertar o caos de quem ainda vive em guerra interna. Você não é culpado por incomodar. Você é chamado a ser luz num mundo que ainda insiste em adormecer. No fim, o que você transmite não é perfeição. É presença. Uma presença que acolhe, que escuta com o corpo, que olha com alma. Uma presença que não se resume em palavras, mas que fica, mesmo depois que você vai embora. Se esse vídeo ressoou em você, curta, comente e compartilhe. E me conte nos comentários. Você sente que sua energia fala antes da sua voz? Escreva: minha presença carrega a verdade. Será o nosso selo silencioso. Os que sentem, reconhecerão. Nos vemos no próximo mergulho. Até lá, continue sendo. Sem pedir licença. Sem diminuir o que só existe porque você escolheu ser inteiro.